Olá pessoal, que até essa automação mais uma vez. Pessoal, estou aqui com o painel aqui que eu montei com o inversor de frequência da Metaltex IF20, que é esse inversor aqui, ó. Esse inversor aqui, ele é um inversor, ele é vetorial e escalar e ele é para 15 cavalos. Eu já comentei com vocês que eu gosto bastante dessa marca de inversor, embora não seja um inversor top de linha, né, igual um Danfoss, um WEG, um Schneider, né, ou um Rockwell, mas é um inversor que atende muito bem e, diga-se de passagem, é robustão, é um inversor muito bom. Esse inversor aqui, esse painel vai ser colocado numa mesa classificadora de café, onde tem que ser regulado o balançar da mesa, né? Então, pessoal, eu já tenho vários vídeos de programação do IF20, do IF10, perdão, e do IF20 eu não tinha nenhum. Então surgiu essa oportunidade da gente estar fazendo a montagem, né, desse painel, e eu resolvi compartilhar com vocês. Aqui a gente foi feito a comunicação do inversor via terminais externos, onde aqui a gente tem um botão de emergência para parada, tem um sinaleiro para mostrar que o inversor está ligado, energizado é diferente de ligado, tem um botão verde para inicialização, tem um botão vermelho para parada e tem o potenciômetro analógico de 10K, né? Então, pessoal, como que a gente fez? A ligação é bem simples, a ligação é muito simples. É basicamente a do IF10. A única diferença desse aqui para o IF10 é que esse aqui é a ligação do potenciômetro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Ela é de 10 volts e FIV. Essa função FIV no IF10 ela não existe, essa entrada aqui, ó. O resto é comum, né? É FWD e S1, né? Saindo tudo de ground, né? Aqui, ó, aqui, beleza. O relé dele é um relé de contato seco, né? Onde RC é entrada comum, RB entrada, RA entrada normal aberta e RB entrada normal fechada. O que eu quero que esse inversor faça? Vamos na lógica de funcionamento dele, né? Como eu já tinha falado para vocês aqui, eu quero que esse inversor parta, eu quero que esse inversor pare, eu quero que esse inversor seja controlado por potenciômetro. E eu quero que quando o inversor entre em funcionamento, o que acontece? Essa luz acenda. Então é isso aí, pessoal, ó. Apertei aqui, ó, o inversor já entrou em funcionamento. Aqui, ó, ele está em 0,48 Hz. O motor está funcionando bem paradinho, né? Vamos aumentar aqui, ó. Vou aumentar aqui, ó, a frequência. Ok. Aqui eu desligo. Ele vai obedecer uma rampa de desaceleração. Já parou, né? Olha lá, a luz apagou. Vou ligar novamente. A luzinha vai acender o sinaleiro. E durante esse processo, se eu precisar parar, eu venho na botoeira de emergência. A luz vai apagar novamente, ó. Apagou. Solta a botoeira de emergência. Esse inversor aqui, ele tem um visorzinho aqui, ó, muito legalzinho. Ele tem a função ali, onde ele já te mostra direto, sem precisar entrar em parâmetro nenhum, a frequência, a corrente, a tensão de entrada e a tensão de saída do inversor, né? E esse outro no finalzinho aqui, ó, ele te mostra o sentido de rotação, certo? Vou partir o inversor aqui, ó. Vou colocar ele aqui a frequência um pouquinho maior.
59 Hz. Vou chegar ele a 60 Hz aqui, ó. Ele é 60 Hz. Esse botão aqui, ó, a programação dele é a mesma, viu, pessoal? Quando ele tá teclado, ROM é partida, stop é parada, o enter você entra no parâmetro. A programação, se você apertar, você vai entrar na programação dele. Aqui você navega entre as programações e aqui é para você mudar o algarismo de lugar. Nesse botão de programação a gente tem a frequência. A gente apertando, opa, aqui ó, eu apertei a programação, apertei errado, eu aperto de novo, ele vai voltar para frequência. Parâmetro, o botão de leitura é esse aqui ó. Aqui ó, a gente vai aqui, aperta uma vez, vamos lá voltar em frequência de novo. Aqui ó, aqui a gente tem a frequência. Aqui vou apertar mais uma vez. Aqui ó, aqui a gente tem a tensão de saída, 304 volts, a tensão de saída do inversor. Aqui a gente tem a tensão de entrada, 220 volts. Aqui a gente tem a corrente, 1.33 amperes. Aqui a gente tem a rotação do motor. Lá o motor é de 3.600 RPM. Então o meu, apesar de ser 900 RPM, que é meu motor de teste, o que acontece? Ele está liberando toda a rotação para o motor, que é de 3.600 rotações, né? E voltamos novamente. Se esse aqui, como ele está rodando no sentido horário, esse último parâmetro aqui está desligado. Se ele estivesse rodando no sentido anti-horário, esse parâmetro aqui estaria aceso, né? Eu acho que em questão de leitura é tranquilo. A programação dele é a mesma do IF10, então é muito instintivo aqui, né? Aqui eu desliguei ele. Agora vamos em parâmetros. Ele é um pouquinho mais chatinho, pessoal. O vídeo vai ficar longo, mas eu espero que mesmo ficando longo é para ajudar. Aqui ó, eu fiz até um esquemático aqui para mim programar ele, ó. Temos aqui ó, inversor IF20 Metaltex. Qual que é a função que eu quero? Função da botoeira NA e NF, onde eu ligo em FWD e S1. A função de emergência, que vem direto de GND, que é ground. O potenciômetro, que é GND mais 10 volts e FIV. O relé de saída RA e RB, que é para ligar um sinaleiro. O reset de fábrica dele, que é PP00, valor 1, se eu quiser resetar de fábrica. E se necessário for, né, igual, eu liguei ele aqui num primeiro momento, ele esquentou demais o meu motor. Eu não sei te explicar o motivo. Mas quando eu pesquisei, ele não apresentou falha, ele não fez nada. Ele só quase fritou o meu pequeno motorzinho de teste. Não sei te explicar o porquê. Aí, quando eu pesquisei, né, eu vi que o que acontece? Quando acontece anomalias do inversor, que você não consegue detectar e você como é que eu vou te falar? Não aparece a falha, você põe ele para rodar isso aqui, ó. Auto Tuning, que é o parâmetro 237, valor 1, né? Quando eu resetei de fábrica e coloquei esse Auto Tuning nele, ele praticamente copiou o que o meu motor precisava e o motor passou a funcionar legalzinho, bonitinho, né? Então, quando eu for instalar esse inversor no local de fábrica dele também, no lugar onde ele vai operar, se por acaso ele repetir esse comportamento, eu vou ter que fazer esse Auto Tuning nele novamente, né? Vamos lá, vou começar a programação do inversor. No parâmetro P002 eu vou usar a função 1, que é o controle via terminais externos. No meu caso aqui, que são esses terminais aqui. No parâmetro P50, 50 ou P500, como queira, eu vou usar a função 1,
que é a função, eu vou liberar o botão de FWD. No parâmetro P501, embora eu não esteja usando-a, mas eu tenho que liberá-la, que é vou colocar o valor 2, que é a função rev, que é reverso. Se eu quisesse reverter aqui, ó, ao invés de eu usar esse botão aqui para ligar e desligar via pulso, eu poderia estar usando uma chave seletora. Aí usaria o rev. Na função 502, eu vou colocar a função 3, que é o controle de 3, entradas, ou seja, seleção de linhas, né? Na função 511, eu vou usar o valor 2, que é o modo de controle, uma de 3 linhas, ó, linhas. O que é? Na função 502, eu selecionei que ele ia funcionar por linhas. Na função 3, eu defini o modo de linha, que é uma de 3 linhas. Na função P009 é o tempo de desaceleração, porque ele é parametrizado de fábrica com 20 minutos de aceleração. Ele é de fábrica 20 minutos de aceleração. Eu acho que é um tempo muito longo para aceleração. Então eu coloquei aqui o valor que eu achei que era necessário, que são 10 segundos. Né? No P023 é frequência retentiva, então eu coloco o valor 1. O que é essa frequência retentiva? Se eu não colocar essa frequência retentiva aqui, toda vez que eu desligar o inversor, o que acontece? Ele vai voltar a frequência de 0. Então, por exemplo, o cara lá achou que a frequência ideal de trabalho para a situação dele seriam 20 Hz, né? 20, vamos colocar um valor fracionado para ficar legal. Seriam 23 Hz e meio, seria o ideal para ele. Toda vez ele teria que parametrizar 23 Hz e meio. Não, com a função retentiva, ele vai reter a memorização da última frequência. E no P004, eu tenho que selecionar a entrada analógica de FIV, que é via potenciômetro. Senão, tudo que você fez aqui, ó, não vai funcionar. Porque o inversor não sabe de onde vai vir o sinal. Ele tem que ver que o sinal vem de FIV, do potenciômetro. Na função P602, para a minha aplicação, valor 1, que o relé comutar assim que o inversor entrar em funcionamento. Então é tranquilo, é isso aí. Eu esqueci de colocar uma função aqui, pessoal, que é a função de habilitar o relé, mas eu faço um outro vídeo depois colocando ela. Eu tenho que habilitar o relé para funcionamento. Se eu não me engano, depois eu coloco aqui, que é habilitar o relé para o funcionamento. A ligação dele, o esquema de ligação é muito simples, igualzinho o do IF10. Tem aqui, ó, GND para FIV, o potenciômetro, GND para FIV para mais 10 volts, nada mais que isso. A ligação dos botões, no meu caso aqui, como eu estou usando push buttons, né, normal fechado e normal aberto, o que acontece? De GND para o botão de emergência normal fechado, saindo do botão de emergência FWD normal aberto, SI normal fechado, e para a rev, que eu não estou usando a função rev aqui, mas se eu estivesse, normal aberto. Então, pessoal, é isso aí. Programar o IF20 na aplicação que eu fiz aqui, que é uma aplicação básica, seria isso aí. Mas mesmo assim, pessoal, eu confesso para vocês que deu um pouquinho de trabalho. Deu um pouquinho de trabalho mesmo, porque não tem nada, é só manual. Não tem nada na internet que fale sobre esse inversor, né? Espero ter ajudado e um abraço para todos.